Bom, ok, tudo pronto? Olá, pessoal. Vou iniciar aqui agora a demonstração dos exemplos e atividades da disciplina de Linguagem de Programação 2 do curso técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, escola vinculada à UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Hoje, dia 19 de abril de 2021, e em função de um problema técnico no meu computador, não pudemos fazer a aula síncrona via Meet, então eu vou gravar aqui as demonstrações que eu tinha planejado de desenvolvimento Android com Java para dispositivos com Android. Eu fiz o procedimento de instalação do Android Studio e vou mostrar foi mostrado em outro vídeo aí como que se faz essa instalação. Quando nós vamos implementar um aplicativo aqui no Android Studio, nós precisamos testar esse aplicativo. E para fazer isso, nós temos duas possibilidades, basicamente. Uma primeira possibilidade é através de um dispositivo virtual. Tá? Então, eu já criei e fiz o procedimento de instalação aqui no meu computador, já está funcionando, e esse é uma funcionalidade que requer que você tenha um computador razoável, com capacidade de processamento e memória para que isso aqui funcione legal. Então, eu vou usar, para demonstrar os meus exemplos, esta funcionalidade. Mas fica a sugestão para que você não use isso. Quando você for testar os seus códigos, a minha sugestão é que você conecte o seu smartphone via porta USB no seu computador e, quando for executar o aplicativo, fala para o Android Studio descarregar o aplicativo direto no seu smartphone. Com isso, você vai ter uma demanda menor de processamento e memória para o seu computador. Como eu vou colocar aqui essa máquina virtual do Android no ar, olha só, então eu vou disparar, eu já tinha criado esse smartphone virtual aqui, né? Eventualmente depois, se algum aluno tiver interesse e tiver computador com capacidade, a gente pode fazer isso aqui também para vocês, tá? Então tá aqui, ó, é um celular virtual completo. Aqui tem um smartphone com todas as funcionalidades. Clicou, ele vai abrir aí os aplicativos, ó. Tá vendo? Tem tudo aqui. Ou seja, então quando eu for rodar o meu aplicativo, eu vou usar esse smartphone virtual. Com isso, eu já tenho uma grande demanda aqui de consumo de memória e de processamento, tá? Bom, agora sim eu vou criar um novo projeto aqui no meu Android Studio. Eu vou usar essa primeira opção, criar novo projeto. E aqui o Android Studio vai levar um tempinho, tá? Para criar esse primeiro projeto. Eu vou usar aqui, dentre as várias possibilidades de templates que eu tenho aqui, ó, são uma espécie de templates, tá? Eu vou usar uma activity vazia. Então eu seleciono ela, clico no Next. Eu tenho que dar um nome para essa minha aplicação. Eu vou chamar então isso aqui de meu app exemplo é X1. Meu app é X1. Seria meu aplicativo exemplo 1, ok? Bom, algumas informações importantes. Esse package name normalmente usa-se a URL do site da empresa. Isso aqui é muito importante na hora que esse aplicativo vai ser publicado lá na loja, né, na Play Store lá do Google, né? Se você vai disponibilizar esse aplicativo para download para os usuários Android, isso aqui é relevante. Caso contrário, só para os nossos testes aqui, isso não será relevante.
Nas instalações que eu fiz aqui do meu Android, eu instalei tudo dentro da pasta C Android e criei uma pasta. Eu vou até copiar aqui, ó. Eu tenho uma pasta aqui que eu criei que se chama, dentro de Android, tem a pasta apps. Então eu vou colocar aqui dentro de apps, e dentro de apps eu vou colocar o meu app X1. Então, dentro das instalações que eu fiz, eu fiz a instalação da IDE, do Android Studio, dentro da pasta Android, depois o SDK também dentro da pasta Android, e criei agora uma pasta apps para colocar esses aplicativos de exemplo que eu vou criar lá dentro. Aqui eu estou falando que a linguagem de programação que eu quero usar é Java, e aqui tem uma outra informação importante. Esse código que nós vamos desenvolver nesse aplicativo, ele vai rodar em dispositivos Android a partir de que versão? Então aqui eu estou falando que a partir da versão da 4.1 do Android, isso significa que eu vou conseguir atingir com esse meu aplicativo quase 100% dos dispositivos. Então é um bom percentual, então eu vou usar essa opção 4.1. É lógico que alguns recursos mais novos do Android, com esses celulares, esses dispositivos, esses smartphones mais novos, eles não estão em versões mais específicas do Android. Então, se eu for usar algum recurso específico que surgiu lá no Android 8 ou 9, por exemplo, vai acabar eliminando essas versões anteriores de Android e meu aplicativo não vai rodar nesses antigos, tá? Bom, eu vou dar aqui um finish e aí o Android Studio vai começar a criação desse meu projeto. Deixa eu já dar uma maximizada aqui nessa janela. Bom, então o Android Studio está começando a criar o meu projeto. Ele já tem me mostrando aí o código Java. Já tá mais ou menos rápido. Achei que ia demorar um pouquinho mais. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um código Java que ele gerou automaticamente para esse meu primeiro aplicativo, que é a classe principal, de onde vai começar a execução do código do meu aplicativo. E eu tenho aqui um arquivo XML. Esse arquivo XML eu consigo ver ele de duas formas. Eu consigo ver ele no modelo de design, que é o que está selecionado aqui no canto direito, ó, design. Se eu clicar no code, ele me mostra a especificação desse arquivo, que esse desenho da tela, né, o layout da tela do meu aplicativo, ele está especificado em XML, tá vendo? Então eu vou voltar aqui no design. Tá. Eu vou apagar esse text view. Então eu clico nele e dou um delete. Pronto. Apaguei esse elemento. Eu vou fazer o seguinte, esse nosso primeiro exemplo, deixa eu aumentar. Eu vou chegar isso aqui para cá. Tentar maximizar o espaço aqui para facilitar a visualização de vocês aí. Bom, aqui ó, eu tenho aqui eu tenho vários recursos que eu posso colocar na tela do meu aplicativo. Eu vou começar colocando um botão. Como é que eu faço? Eu clico nesse botão, arrasto e solto aqui na minha tela. Ele vai colocar o botão. Esse botão, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui ó, do lado direito, tem todos os atributos. Eu vou lá no final, porque lá no final tem o text size, ó. E vou aumentar, vou colocar o tamanho 36 aqui para parecer legal esse botão. Aí, esse botão, o texto que está escrito nele é botão, ó. Tá aqui o campo texto, eu vou trocar. Em vez de estar escrito botão, eu vou colocar clique aqui. Dou um enter aqui, pronto. Ok. Vou colocar um campo texto. Então vou clicar aqui no text view, arrastar, vou colocar embaixo. Pronto. Eu vou pegar esse text view também, vou lá na parte de tamanho do texto, que está 14, e vou pôr 36 também. Pronto. 36. Vou aumentar
Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar esse botão, essas bolas que aparecem em cima aqui, é uma forma de você meio que posicionar aqui, ó. Isso. E aí esse text view aqui também, eu vou posicionar ele em função do clique aqui, vou posicionar ele em função do final da tela, do lado esquerdo, do lado direito. Perceba que ele cria aqui uma espécie de árvore, tá? E esse clique aqui, ó, eu vou... Aqui, deixa eu fazer o seguinte. Aqui, isso. Esse item aqui, ó, para dar uma reposicionada. Tá, ok. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Esses dois elementos que eu coloquei, o botão e o texto, eles ganham... Quer ver? Vamos voltar. Nós estamos no design. Eu vou voltar para o code. Eu ainda estou no arquivo XML. Veja que tudo isso que eu fiz de forma visual lá na tela do meu aplicativo, ele trouxe aqui para o XML. Eu tenho um botão, o ID, ó, o ID, a identificação desse botão, para quando eu for trabalhar com isso no Java, tá? Botão. Eu vou trocar, eu vou colocar o seguinte, ó, esse botão, o ID dele vai ser BT1. BT1 de botão 1. E o meu text view vai ser TV1. Pronto. Então eu tenho... aqui deu um erro agora porque eu mudei aqui em cima o botão e ele tinha um vínculo aqui embaixo, então eu vou voltar aqui e colocar ele aqui também. Pronto, resolvido o problema. Porque nas minhas mexidas ele vinculou o meu botão com o text view e tinha esse constraint aqui, ó, que é aquele alinhamento que eu fiz na ligação entre eles, tá? Beleza, então eu tenho o BT1, que é a identificação, e o TV1. Pronto, posso voltar para o design. Eles continuam aí sem problema. Aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ir salvando esse negócio aqui. Deixa eu dar um Ctrl S para salvar. Eu vou pegar o botão e vou... Esse botão, ele vai ter... Quer ver? Deixa eu... Lá em cima... Deixa eu fechar todos os atributos e eu vou pegar só os principais aqui. Aí o que acontece? O que eu quero fazer quando o usuário do smartphone clicar nesse botão do aplicativo? Tá aqui, ó. On click. Tá? Eu vou dar um nome aqui de um método de uma classe Java. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui o seguinte, ó, vai ser, quando ele clicar, eu vou chamar o clicou BT1. Pronto. Clicou BT1. Ficou em vermelho. Tudo bem. Por que está em vermelho? Porque eu dei o nome, mas ainda não está codificado. E aí, aqui o Android Studio tem um negócio bastante legal. Quer ver? Nós vamos lá no code do XML e ele acrescentou aqui, ó, esse onClick, que foi o que nós colocamos lá. E nesse onClick, ele colocou aqui o clicou BT1, que foi aquele código que nós colocamos lá. Quando eu clico nesse clicou BT1 aqui, ó, ele abre essa lâmpada vermelha. E aí eu falo o seguinte, o Android Studio, cria para mim, lá dentro do meu código Java, um método da classe para que eu possa programar o que eu quero que aconteça quando o usuário clicar nesse botão do aplicativo. Então eu clico aqui, ó, e ele vai lá para dentro da classe Java, que foi a classe criada automaticamente para esse aplicativo, e já coloca aqui para mim, ó, public void, clicou BT1. Pronto, já está aqui. Aqui dentro agora eu posso fazer uma programação Java, usando um pouco daquilo que já estudamos no curso, né, nas semanas anteriores com relação à programação Java. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma instância de TextView, TextView, ó, TextView. O que é o TextView? TextView é, vamos voltar aqui no design, foi esse campo texto que a gente colocou aqui, ó, ele é do tipo TextView, tá? Então eu vou criar um TextView que eu vou chamar de
Lá eu chamei de TV1, né? Eu vou pôr assim, ó, V de variável, tá? Que na realidade é uma instância da classe, né? V TV1, TextView 1, é igual. Aí, nós vamos usar aqui agora o recurso mais importante, que é o que liga minha programação Java com o design que está tá desenhado lá em XML. É Find View by ID, ou seja, eu quero associar um elemento que está no meu design XML, ou seja, tudo o que eu faço de design na tela do meu aplicativo, ele se transforma num código XML. E eu preciso associar isso aqui à minha programação Java. Então eu faço essa associação aqui, ó. Então essa instância que eu estou criando aqui, ó, essa é uma espécie de uma variável, na realidade é uma instância de TextView, né? Então esse VTV1, ele vai ser o item dentro do meu código Java que faz referência a r.id. Todos os itens que eu coloco dentro do meu design lá, né? Eles vão aparecer aqui, quer ver? Find View by ID, r.id, cadê? r.id, lá, ó, ele já mostrou automaticamente o BT1 e o TV1, que são os dois elementos que eu tenho lá dentro do design da tela do meu aplicativo. Então, o que eu quero pegar? Eu quero associar aquele campo texto que eu pus lá do aplicativo, que é esse TV1 aqui, ó. Pronto. Então, o que acontece? Agora, o que eu fizer... Lembre-se que esse método que eu estou programando será executado quando o usuário do celular clicar naquele botão. Lembre-se que, ó, vamos voltar aqui para o design. Quando ele clicar nesse botão, clique aqui, vai ser processado esse código Java que nós estamos programando aqui. Então, eu criei aqui uma variável, uma instância de TextView que está vinculada àquele campo texto lá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, vtv1, ponto. É uma instância da classe, tem aqui, ó, setText. Eu vou colocar um texto lá. Vou escrever lá, uftm cfores. Então, só com essas duas linhas de código, deixa eu salvar isso aqui. O que vai acontecer? O cara clicou no botão, esse código vai ser processado, e dentro desse processamento aqui, o que eu tenho de algoritmo? A criação dessa instância de uma classe TextView, que está associada ao TV1. O TV1 é esse TextView que está aqui, ó. Esse TextView que está aqui. Aqui o ID dele, ó. Eu mudei lá no código e já apareceu aqui, ó. Mudei no XML e já apareceu aqui, ó. Conferindo lá no código, ó. TV1 está aqui e o BT1 que está aqui. Então voltamos para o design, voltamos para o Java. Então é só isso, olha só. Clicou no botão, ele mostra no campo texto. E o campo texto tem o que agora? O campo texto, vamos clicar aqui, está escrito TextView. Vamos tirar esse TextView, vamos colocar aqui CTIT. Pronto. CTIT, Curso Técnico Informática. Então, quando clicar no botão, onde está escrito CTIT, vai mudar para... Cadê? O que nós colocamos lá? Vai mudar para o FTM Cfores. Ok? Bom, aqui que eu falei para vocês, ó. Aqui eu tenho o meu app, ó. Aqui o meu app. E aqui eu tenho especificado esse celular que já está ativo aqui, ó. Esse celular que já está ativo aqui, que é um celular virtual, que está rodando aqui no meu computador, ele é esse Pixel 4 API 28. Então, quando eu mandar executar o meu aplicativo aqui, ó, eu vou clicar para executar. Vamos ver se vai dar algum... Vamos ver se vai funcionar de primeira, né? Então, o que o Android Studio está fazendo agora? Ele está compilando esse código Java, está gerando o aplicativo para descarregar lá no Pixel 4 API 28. É aqui no lugar desse Pixel 4 API 28 que vai aparecer o seu smartphone
quando você plugar ele na porta USB. E aí eu vou te explicar, enquanto compila aqui, como é que você vai fazer isso. Você pega seu smartphone, desbloqueia ele, conecta o cabo USB no notebook. O Android Studio vai falar assim, opa, tem um dispositivo conectado na porta USB, você quer usar ele aqui? Você fala que sim. O Android Studio vai tentar acesso ao seu celular para instalar o aplicativo direto no seu celular. Mas não é só isso, você tem que ficar com o celular desbloqueado e olhando a tela do celular, porque o celular vai falar assim, ó, opa, tem um cara aqui querendo acessar aqui para instalar alguma coisa, pode? Aí você, no smartphone, você libera o acesso para o Android Studio. A partir daí, você terá a possibilidade de descarregar o seu aplicativo direto no seu smartphone e não vai precisar rodar esse celular virtual aqui, e o que vai deixar o seu computador aí muito mais eficiente para fazer esses testes. Bom, deu certo de primeira aqui, ó. Ó que sorte. Então, esse é o aplicativo rodando já aqui no smartphone, e quando a gente clicar no botão clique aqui, onde está escrito CTIT, tem que mudar para o FTM Cephores. Então, vamos testar? Clicou, lá, mudou para o FTM Cephores. Só que eu estou clicando e continua o FTM Cephores, né? Então, funcionou o nosso primeiro exemplo. Vamos dar só mais uma última incrementada nesse exemplo aqui, para encerrar esse primeiro exemplo aqui, que vai ser a atividade da aula de hoje. Vamos criar uma variável. Vou criar aqui, ó. Para ser uma variável global de acesso a todos os métodos aqui da classe, eu vou criar uma variável que vai ser do tipo int, que vai ser a quantidade de cliques, QTD cliques. E ela vai começar com 0. Então, eu tenho uma variável que é do tipo inteiro, int, QTD cliques, que começa com 0. Aí, o que eu vou fazer? Toda vez que o cara clicar naquele botão, eu vou vir aqui e eu vou fazer o seguinte, QTD cliques mais. Ou seja, eu estou contando quantas vezes ele clicou. E aí, aqui na frente do FTM Cephores, eu vou pôr o seguinte aqui, eu vou pôr 2 pontos, e aí fora das aspas, eu vou colocar mais QTD cliques, para a gente saber quantas vezes ele está clicando. Será que vai funcionar? Vamos testar esse negócio aqui. Mais uma vez, ó, eu volto aqui e ele já me dá a opção aqui de rodar o aplicativo lá. Vou clicar aqui de novo. Deixa eu abrir a tela do aplicativo. Ele começa o processo de novo, olha lá, ó. Tá recompilando o código, gerando o aplicativo. Sim, termina o que estava rodando, né? Porque a gente estava com o aplicativo rodando lá no smartphone. Eu falei que ele pode terminar e carregou a versão nova. A versão que a gente acabou de compilar de novo com essa alteração onde a gente conta a quantidade de cliques. E ele falou que deu sucesso na operação, a operação bem sucedida, então vamos lá. Originalmente, o campo texto aparece CTIT e o botão clique aqui. Então eu vou clicar a primeira vez, ó, o FTM Cephores 1. Vou clicar duas, o FTM Cephores 2. Clica 3, o FTM Cephores 3. Clica 4 e assim sucessivamente. Tá? Bom, então esse, pessoal, vai ser o exemplo da aula de hoje. Eu vou deixar para a gente começar só nessa primeira atividade com o Android Studio, eu vou deixar só esse exemplo bastante simples, porque eu sei que vocês vão ter muito trabalho com a instalação do Android Studio. Tá? Ele requer um download muito grande, então vocês vão ter um trabalho de instalação. Vocês vão ter dificuldade, eu tenho certeza. Pode me chamar no WhatsApp lá quando precisar. Eu sei que vai dar dor de cabeça para conectar o smartphone. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou criar um outro vídeo para quem quiser rodar esses exemplos num smartphone virtual como esse aqui. Tá? Então eu vou preparar um vídeo que demonstra isso aqui também para quem quiser rodar dessa forma. Tá, ok? Então esse é o primeiro exemplo do nosso de desenvolvimento com Android Studio. E semana que vem a gente continua. Abraço, até mais.